Nesse último painel do nosso encontro virtual sobre aprendizagem híbrida, nós vamos falar um pouco sobre a evolução de todo o processo de aprendizagem ao longo do tempo. Porque na realidade nós tivemos mudanças significativas nesses últimos anos, mas vimos sempre de um processo na antiguidade da aprendizagem chamada de instrução, chamada de educação, ensino e outros sinônimos que poderíamos chamar em termos assim, até chegarmos a uma era da aprendizagem. Mas no processo histórico, toda a comunicação inicial foi feita através da voz. Nós tínhamos a transmissão do conhecimento através da voz, e essa era a única alternativa que existia na sociedade, na antiguidade, para levar o conhecimento a outras pessoas, todo o sistema de comunicação. Então nós tivemos até 1450 aproximadamente, exclusivamente a voz como único meio de transmissão do conhecimento. Depois tivemos o surgimento da imprensa com caracteres móveis, que permitiu a escrita em larga profusão. Antes nós tínhamos apenas os retores, que eram as pessoas que ensinavam retórica, e os sofistas, que eram os filósofos, que transmitiam conhecimento através também da voz, mas que permitiam de forma bastante pequena o sentido da escrita, porque era muito difícil você copiar, você editar livros, por exemplo, você não tinha mecanismos de fazer isso. Até que Gutenberg inventou a imprensa com caracteres móveis e foi possível fazer o primeiro livro, foi a Bíblia, permitindo uma difusão do conhecimento. E a partir daí nós tivemos a evolução do livro, uma resistência muito grande, principalmente daqueles que detinham o conhecimento, dessa socialização do saber, fazendo forte resistência ao surgimento do livro. Conta a história que foram mais de 100 anos para que a sociedade acostumasse com o livro. Na realidade, não se acostumou. Aquela sociedade morreu, aquelas pessoas morreram, e outros vieram aceitando o livro, aceitando a escrita, a imprensa com caracteres móveis como uma forma complementar à educação verbal. Avançamos nos séculos e chegamos até no início do século passado, na virada de 1800 para 1900, nós tivemos então uma era que era a era da instrução. Tanto é que nós tínhamos no Brasil um Ministério da Instrução Pública, não era o Ministério da Educação. Nós tínhamos as instituições de ensino, várias instituições criadas no final de 1800, início de 1900, tinham um nome como instrução, Sociedade X de Instrução, Colégio Arte e Instrução, por exemplo, uma tradicional instituição no Rio de Janeiro. E assim nós tivemos aquele período que foi mais ou menos até 1920, quando se passou para ter a palavra ensino como um substituto da instrução. Na realidade, era uma evolução conceitual, onde nós tínhamos, além daquilo que era a instrução, o passar o conhecimento de uma forma mais rígida, para uma forma um pouco mais flexível, que seria já o ensino na década de 20. Então nós temos aí o surgimento da palavra ensino com mais frequência até o início dos anos 30, quando a palavra-chave foi educação. Tivemos aí o manifesto dos pioneiros da nova educação, tivemos o surgimento do Ministério da Educação, substituindo o Ministério da Instrução Pública, e tivemos então, durante o século passado todo, o termo educação como sendo a palavra-chave de todo o processo. E ainda temos até hoje. Então nós temos a instrução, o ensino, a educação, adotados como sinônimos em muitos momentos, mas que na realidade são mecanismos diferenciados, a educação mais aberta, mais flexível, até surgir uma nova era, que já nessa virada de século XX para o século XXI, que é a era da aprendizagem, onde nós estamos vivendo hoje, onde nós aprendemos entre nós, não existe mais o detentor do conhecimento, porque a educação passou a ser um bem público. Nós temos hoje facilidade de absorver os processos, os conteúdos por vários sistemas. Então nós temos a aprendizagem, que é esse processo muito mais moderno. Então nós temos hoje
a possibilidade das pessoas aprenderem entre si, aprenderem de formas diferenciadas. Algumas escolas, belos projetos, por exemplo, como a Escola 42 na França, onde a aprendizagem se faz inclusive sem a necessidade do professor. Tem novas correntes favoráveis, contrários, mas se desenvolve muito através da aprendizagem por projetos. Nós temos lá o projeto que veio da Escola da Ponte, em Portugal, que também trazendo características bastante semelhantes, a não ter um programa rígido de transmissão do conhecimento. E tivemos a evolução, a partir de 1830 aproximadamente, da educação à distância, numa primeira fase por ensino por correspondência, que era o possível. Já em 1904, a primeira escola de educação à distância no Brasil implantada, escolas internacionais, vindo com o modelo americano, mas já tínhamos a educação à distância no continente europeu e nos Estados Unidos com bastante intensidade, o ensino por correspondência. Depois tivemos o ingresso do rádio, em 1920, no Brasil aproximadamente. Depois tivemos o cinema educativo, a televisão educativa, já em torno de 1950, e tivemos, a partir dos anos 70, os computadores trazendo esse processo de uma modernização dos sistemas de aprendizagem. Só que nós tínhamos até há pouco tempo o princípio muito ou educação presencial ou educação à distância. E nós temos hoje uma nova figura que é a aprendizagem híbrida. Essa aprendizagem, que já foi também debatido nos painéis anteriores, onde nós temos um processo bastante inovador, que é o objeto desse nosso encontro. Então nós temos uma evolução, tivemos um processo de crescimento, isso foi muito bom, teremos outros pela frente, mas a educação híbrida, o ensino híbrido, a aprendizagem híbrida, como queiram, integra a presencial e a distância. Nós, inclusive, acreditamos muito que dentro de alguns anos não vamos ter mais educação à distância, não vamos ter educação presencial, nós vamos ter ações integradas educativas, e isso, naturalmente, é o que foi objeto desse nosso encontro de hoje. Teremos, inclusive, grandes debates, e a Associação Brasileira de Educação à Distância, que, inclusive, ajudamos a fundar em 1995, tem hoje como meta para o próximo Congresso Internacional de Educação à Distância, que vai ser realizado em outubro de 2019, o tema ensino híbrido, aprendizagem híbrida. Então, é importante esse debate e esperamos que esse fórum tenha sido útil para vocês, para aprofundar nos seus grupos de discussão, nas suas universidades, escolas, instituições de qualquer nível, que possa realmente se pensar mais nesse ensino integrado, nesse processo de aprendizagem integrada, que o mundo inteiro já caminha no sentido da educação híbrida. Então nós colocamos realmente esse tema como um tema provocativo, mas as soluções e encaminhamentos acontecerão por vocês nas suas instituições educacionais. Então nós despedimos aqui em nome do Instituto, agradecendo a participação de todos e esperamos que tenha sido um evento que some contribuições a todos os educadores espalhados pelo Brasil e por todas as partes do mundo que assistem o canal do IPAI nas redes sociais. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.